jamendo.com. jamendo.com. Pronto. Olá pessoal, eu me chamo João Kleber, faço parte aqui da turma de Direito do 5º período da Faculdade de Artes de Senhor do Bonfim. Aqui nós estamos confeccionando um produto que faz parte de uma das avaliações da Unidade Curricular de Direito Digital, produto esse baseado em um podcast, inclusive o nome desse podcast é A3 Podcast, que relaciona tanto o podcast com a avaliação da unidade curricular. Estão comigo aqui nesse momento meus colegas Luana, Leonilson, Igor Gama, Valdênia, Jackson Ramos, Neuraci e Luiz Justiniano. E contamos ainda com a presença de uma participação do delegado de Polícia Civil da Bahia, Dr. Jorge Figueiredo, que atualmente é coordenador de operações da Polícia Civil, especializado em ciências criminais e MBA em gerenciamento de projetos, graduado em cybercrime e cybersecurity, professor da Academia de Polícia Civil do Estado da Bahia e instrutor da ADPEB, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia, ganhador do Prêmio de Boas Práticas 2014 da Secretaria de Administração do Estado da Bahia e foi coordenador do Grupo de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras, coordenador do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia do Interior, diretor do Departamento de Narcóticos, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e diretor do Departamento de Combate ao Crime Organizado. Antes de dar início, se o Dr. Jorge quiser fazer algum comentário a mais, eu concedo o espaço. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite que foi ofertado. É sempre uma honra poder compartilhar conhecimento. É uma coisa que me alimenta muito. Eu sou entusiasta, né, no ensino, no conhecimento, na tecnologia. O dia que eu não produzo conhecimento, eu volto para casa triste, porque cada dia eu tenho que aprender. E compartilhar conhecimento é isso, é aprendizado, é uma troca, né? Uma troca mútua de aprendizado. Então, para mim, é satisfação, e a satisfação maior ainda em ser uma faculdade na minha terra natal, Senhor do Bonfim. Então, fica à vontade, vou estar sempre à disposição, independente da data de hoje e outras datas futuras também. Nós ficamos muito felizes com a sua presença. E o tema central aqui desse podcast é liberdade de expressão versus discurso de ódio e as fake news. E contextualizando aqui um pouco, antes de dar início realmente de fato no tema central, a gente sabe que a liberdade de expressão ela é fruto da Revolução Francesa, que é baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E, porém, vale dizer que mesmo tendo esse direito sendo tão forte, ele não é absoluto, ou seja, ele pode haver uma ponderação caso entre ali uma rota de colisão com outro direito humano, por exemplo. Então, nesse contexto, surge a seguinte pergunta: é possível relativizar esse direito? E essa questão tem sido muito debatida, muito em razão dessas questões de fake news e de discurso de ódio, que afetam diariamente a internet, nossa internet. Então, desta forma, eu queria convidar aqui minha colega Luana a responder o seguinte questionamento: qual o limite entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão? E a nova era tecnológica ajuda a diferenciar esse limite? Passo a palavra para minha colega Luana. Olá, gente. Agradeço estar com vocês. Depois de um tempo de câmeras fechadas, estamos hoje nos vendo. E agradeço também a ilustre presença do Dr. Jorge Figueiredo. É com um imenso prazer que nós estamos realizando esse
esse podcast com a sua presença. Então, João, contextualizando um pouco, né, antes de dizer assim, qual seria o limite entre esse discurso de ódio à liberdade de expressão, eu diria que atualmente existe um grande debate, na verdade, acerca da linha, né, é uma linha muito tênue que existe entre liberdade de expressão e discurso de ódio. O primeiro, a liberdade de expressão, ela é fundamental para uma democracia existir. Né? O outro, que é o discurso de ódio, por sua vez, representa uma fala intolerante sem empatia. Né? O discurso de ódio ele se configura como tal por ultrapassar o limite do direito à liberdade de expressão, incitando violência, desqualificando a pessoa que não detém as mesmas características do acusador, né? Ou que não comungue com as suas mesmas ideias, e elege-se um destinatário como inimigo comum, incita-se a violência e até mesmo seu extermínio. O que fere, né, no caso, frontalmente, o valor que serve de sustentáculo para o Estado democrático de direito, qual seja a dignidade da pessoa humana, né, o cerne de tudo. Sobre o segundo questionamento, no caso aí, né, o limite seria ultrapassar esse limite, né, como eu falei, do direito à liberdade. Sobre esse segundo questionamento acerca dessa nova era tecnológica, eu entendo que, como ainda não existem leis específicas que tratam sobre discurso de ódio na rede mundial de computadores, tendo praticamente apenas a lei do Marco Civil da Internet, né, a lei 12.965 de 2014, como principal fonte a ser utilizada nessa questão, as próprias redes sociais contam com mecanismos reguladores de conteúdos sensíveis, né? Para quem não sabe, são aqueles que fazem referência a convicções religiosas, condições de saúde, origem racial, étnica, vida e orientação sexual, dentre outras vertentes também. E que devem, né, esses mecanismos, eles devem ser acionados pelos próprios usuários das redes sociais quando os mesmos se depararem com alguma publicação de teor intolerante e desrespeitoso. Né? Além disso, as próprias redes sociais, jogos online, fóruns de internet como um todo, também precisam estar atuantes nesse combate. Acho que todo mundo aqui já percebeu, né? No próprio Instagram tem alguns questionamentos que fazem e pergunta-se lá se você quer denunciar determinado comentário. Então, é uma ferramenta, acho que importante, tecnológica, que ajuda muito a diferenciar isso. Enquanto ainda no Brasil não se tenha, né, essa lei específica para identificar essas questões. Então, a tecnologia, ela ajuda sim. Perfeito. Doutor Jorge, o senhor quer fazer algum comentário acerca dessa questão e também da explanação da colega? Não, a Luana foi perfeita. Eu sou muito objetivo em dizer que a liberdade de expressão é direito constitucional. Então está lá na Constituição, né? Então está ali, é o direito do cidadão de se expressar, de falar, de opinar. Óbvio que com relação às limitações do seu pronunciamento, isso gera uma responsabilidade penal. A partir do momento que ele ultrapassa, né, o limite do bom senso e de respeito ao direito, né, de um terceiro, óbvio que ele passa a responder criminalmente. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de redes sociais, as redes sociais, elas possuem determinados dispositivos que, quando você transgride, você gera motivação de banimento. Né? O Instagram, ele possui essa ferramenta, o Facebook possui, o YouTube, a partir do momento que é detectado algum desrespeito, algum discurso de ódio, quando denunciado, aquilo gera banimento. E o interessante dizer é que não precisa ser uma autoridade policial, não precisa ser um promotor, não precisa ser um magistrado, um procurador. Qualquer cidadão, qualquer usuário da tecnologia, a partir do momento que ele detecta um vídeo onde houve discurso de ódio, basta ele denunciar na própria plataforma que aquele vídeo cai, aquela mensagem, aquele comentário, ele é imediatamente excluído. Quando a gente fala sobre tipificações penais, é bom a gente deixar também, né, nítido na mente de quem estiver, né, ouvindo podcast, assistindo podcast, que essas mensagens, ainda que não tenha uma prescrição legal, né, de uma tipificação penal específica,
nem por isso a lei deixa de abraçar, né? Quando você fala de etnia, quando você fala de injúria racial, tem um crime sim de injúria racial, né? Então esse discurso de ódio que vem falar sobre raça, tem um crime, né, penal específico que aquela pessoa vai responder. Quando você cita algo que não tem, né, não está ali específico no Código Penal, mas em algum momento trouxe, né, lesionou o direito objetivo, o direito subjetivo da pessoa, for uma situação de injúria, de difamação, tem o crime de difamação e de injúria. Ela não vai deixar de responder. Quando a gente fala de fake news, eu sempre digo o seguinte: as pessoas a gente usa esses termos, fake news, tem outros que a gente fala porno revenge, vingança pornográfica. São termos que a gente usa no direito digital, mas a gente não quer dizer que existe aquele crime específico. Sextorção, não existe o crime sextorção. Fake news, não existe o crime fake news. Fake news é uma forma de você dizer tudo que foi em algum momento pronunciado, que foi postado, né, que foi através de um vídeo, mensagem, que é um fato, né, é um fato que vai de encontro à realidade. E aí eu digo, se alguém calunia alguém através de uma postagem de um fake news, responde pelo crime de calúnia. Se em algum momento ela quis prejudicar a empresa que concorre com o mesmo produto dele na área comercial, esse fake news ele vai responder no crime de concorrência desleal, né? Tem lá a tipificação específica. Então, é bom a gente deixar, eu sempre digo que é o seguinte, que a legislação penal, por mais que ela não seja, por mais que ela não, em algum momento, quando o legislador criou aquela lei, que ele não conseguiu prever tudo que ia acontecer no futuro, nem por isso a autoridade policial, nem por isso o judiciário, o promotor, ele deixa de abraçar aquela demanda penal, né? Então, o discurso de ódio tem como, sim, você responder penalmente. A tecnologia, ela permitiu uma difusão muito grande dessa questão do discurso de ódio, porque as pessoas entendem que tudo que se faz na internet entra na questão do anonimato, e pelo contrário, né? Eu, como delegado, como uma pessoa que estuda, posso dizer o seguinte: é muito mais fácil você, né, chegar a elucidar, né, uma ação delituosa pela internet do que no mundo físico. O mundo digital ele deixa rastros, o mundo físico deixa rastros, mas é muito mais difícil você alcançar. O mundo digital não. Tudo que se faz, tudo que se posta deixa rastros. Está equivocado aquelas pessoas que fazem comentário na internet achando que ninguém vai identificar, que criam perfis falsos e saem postando mensagens que vêm a denegrir alguém que é um desafeto. Pelo contrário, é muito fácil, eu digo com propriedade, que você investigar, né, esses crimes é muito mais fácil do que se imagina. E a questão do anonimato está equivocado quem entende que na internet, né, tudo é possível, tudo se pode postar, tudo se pode comentar. Então a tecnologia, ela proporcionou muita coisa positiva, proporcionou muita coisa também negativa. Quando a gente fala de golpes, né, você vê no momento de pandemia, no momento triste que o mundo todo está vivendo, você vê a quantidade de golpes que as pessoas estão se tornando vítimas. Por quê? Porque a tecnologia está mais próxima, as pessoas que tinham resistência à tecnologia tiveram que aderir, o ensino EAD ganhou uma expansão, né? E você olha aqui, quanto o ensino EAD cresceu, as pessoas passaram a comercializar muito mais através da internet, a conversar através da internet, a fazer compras através da internet, e isso tornou um terreno fértil para quem quer aplicar crimes, né? Então a internet tem muita coisa positiva. A internet, eu pondero sempre dizendo que é o instituto mais democrático que existe no mundo. Ela proporcionou que qualquer cidadão, eu digo qualquer um, o conhecimento que eu ganhei na área de direito digital, na área de cybercrimes, 80% foi através da internet. Se engana as pessoas que acham que eu aprendi tudo fazendo minha pós-graduação, que eu aprendi fazendo cursos, comprando livros. 80% do meu conhecimento está disponível na internet. Basta as pessoas acessarem. Então a internet é o maior instrumento democrático de conhecimento, de ensino. Não é à toa que o podcast de vocês aí vai levar conhecimento para todo mundo. Perfeito. Inclusive nos dá essa possibilidade, né, de estar fazendo esse podcast e levando para outras pessoas. Perfeito, perfeito. Dando continuidade aqui,
continuando ainda com a colega Luana, eu vou para o seguinte questionamento. Em que momento a situação de um contexto social pré-existente, de uma comunidade de falantes, torna-se discurso de ódio e precisa ser punido? Eu acho que no momento em que, como eu já falei antes, né, por exemplo, diferenças geralmente ligadas a aspectos crença, origem, cor, etnia, gênero, identidade, orientação sexual, eles são discriminados de forma abusiva, por exemplo, né, onde de logo passam a prejudicar garantias fundamentais, né, constitucionais, inclusive. Por exemplo, sem colocar exemplos reais de discurso de ódio aqui, que não seria o caso, mas imaginemos que ao menos uma vez um de nós já tenhamos nos deparado com esse tipo de situação na internet, né? Visto que não é raro vermos, por exemplo, comentários xenofóbicos, né, com pessoas do Nordeste do Brasil, ou trazendo mais para a atualidade do que a gente tem vivido, a questão do povo chinês, né, com a questão de estão sendo culpados, de certo modo, pela questão da pandemia do novo coronavírus, né? Cabe ressaltar que esse discurso de ódio, ele necessariamente deve ser proferido em público ou escrita, né, como se for para esse fim, né, desde que escrita, mas desde que seja para esse fim, sendo necessário também esclarecer que é dirigido a um grupo ou uma classe de pessoas. Perfeito. Né? Por isso, como diz a questão, como você me perguntou, né, se dá num contexto social pré-existente, de modo que as mensagens de desprezo, hostilidade e aversão extrema não configuram uma agressão a uma pessoa específica. Ela, assim, é uma coletividade. Ou um povo que possuam as mesmas características, digamos assim. É o que citamos, por exemplo, né, a questão da xenofobia com os nordestinos, do povo chinês, por conta dessa polêmica que está existindo aí por conta do surgimento do vírus, né? Surgiu na China, será que foi? Então, no início, principalmente da pandemia, né, tinha muita questão relacionada a isso. Então, acho que mais ou menos isso. Inclusive, eu já vi muitas questões desse tipo de agressões em jogos online. Eu jogo muitos jogos e normalmente tem muitas dessas agressões. E aproveitando o momento para o doutor tanto fazer um comentário a pergunta e o comentário de Luana, eu queria saber também se no seu trabalho, sua vida profissional, se já se deparou com algumas questões relacionadas a esse tipo de discurso de ódio, racismo, injúria, enfim, relacionados também a jogos virtuais. Porque eu, como jogador mesmo de jogos online, por exemplo, eu vejo muito dessas coisas acontecerem, como, por exemplo, racismo. É habitual essas coisas. Queria saber se você já passou por isso. Eu, especialmente, nunca peguei nenhum caso de discurso de ódio em jogos online. Já tive colegas que me reportaram, né, me procurando a nível de orientação, que presidiram procedimentos. Né? Eu acabei sempre ficando muito mais na parte operacional e tal. Mas, enfim, essa questão de discurso de ódio é uma coisa que está muito difundida pela internet. Mas é o que eu sempre digo para as pessoas. Ainda não ganharam a dimensão do que é a internet. A internet é um mundo muito maior do que a gente imagina, um mundo que gera muita responsabilidade do que a gente imagina. Então as pessoas, por desconhecerem o que é a internet, elas acharam que a internet é aonde elas podem fazer tudo. Então na internet, se eu não gosto de você, né, eu faço comentários pejorativos, né, na internet, porque eu não gosto de determinado ator, eu entro na rede social pública dele e com perfil falso eu boto lá palavras que venham a afetar a dignidade dele. Então a gente percebe muito isso, muito mais do que antes. Hoje a gente percebe que esse número de ocorrências tem aumentado bastante. Né? Mas aí eu volto a dizer, as pessoas estão equivocadas. Eu tenho inúmeros casos de relevância hoje aqui na Bahia, de pessoas que foram vítimas de discurso de ódio, né? De colegas que estavam presidindo inquérito que eu acompanhei assessorando, de outros procedimentos que eu estive à frente,
que foi identificada a autoria e a gente ficava surpreso, porque parecia coisa de novela, porque a gente não estava falando de pessoas ignorantes, a gente não estava falando de pessoas que não possuíam instrução, pelo contrário, eram pessoas formadas, com nível superior, que estavam aí praticando discurso de ódio, né, de qualquer forma, né, no âmbito virtual. Então a responsabilidade penal, ela incide sim. Quem é vítima de discurso de ódio, não deixe de registrar a ocorrência. Vá à unidade policial, registre, passe as informações, dê todos os detalhes, porque tem como se alcançar a autoria e responsabilizar criminalmente o autor, né, desses discursos. Doutor, só aproveitando esse finalzinho, caso uma pessoa seja vítima de discurso de ódio, ela necessariamente tem que se reportar a uma delegacia especializada com crimes digitais ou não? Você falou uma pergunta bala e boa. Uma coisa assim que todo mundo pergunta. Qual unidade eu vou registrar a ocorrência? Aqui em Salvador, as pessoas ficam buscando, até em outros estados, através do Instagram, me procuram. Qual a delegacia que eu devo me reportar no meu estado, na minha cidade? E eu falo assim, em especial aqui na Bahia, fazer um reporte aqui para o podcast, não existe unidade especializada nem na capital, nem no interior. Qualquer unidade territorial, ela tem a atribuição para presidir esses feitos e mais, ela tem a obrigação de recepcionar esse tipo de ocorrência. Viu? É uma orientação que eu sempre digo para as pessoas quando esse discurso de ódio é feito através de redes sociais, e aí eu já me sinto mais à vontade para falar, porque é uma coisa que eu vejo constantemente e eu oriento, é o seguinte: quando se vai a uma unidade policial, não leve print, não faça print e imprima, leve o arquivo digital em pendrive, leve. Por quê? Porque papel não vale nada. Você levar um papel, qualquer um pode editar, comprar um editor e editar. Então não imagine que isso ali vai servir como prova. Ela vai ser uma evidência onde o colega delegado ele vai ter que correr atrás. Então o interessante foi postado um discurso de ódio, você é vítima, através do Facebook, faça print, coloque num pendrive. Por quê? Porque esse arquivo digital, ele tem metadados. Tem como lá na frente, se questionado, provar que veio do seu celular, daquele aplicativo, do dia, daquela hora, tem todos os dados ali para evitar um questionamento futuro. E é interessante dizer o seguinte: se você vai fazer uma ocorrência de uma postagem no WhatsApp, não adianta levar nome. Nome para o WhatsApp não significa nada. Para quem vai investigar, não adianta dizer Antônio de tal fez um comentário de discurso de ódio contra a minha pessoa. Você tem que levar um número. O WhatsApp é número. O WhatsApp não identifica pessoas por nome, identifica por número. Se é no Facebook, é através da URL do perfil. Não adianta chegar lá com o nome que está no Facebook. O nome que está no Facebook não identifica o autor daquele discurso de ódio. O URL é o quê? É o link. Aquele link do perfil. Cada usuário do WhatsApp, do Facebook, ele tem um link de identificação. Vai estar lá em cima, www.facebook.com, no meu deve ser Jorge Figueiredo. Cada um vai ter de uma forma. Se é no Instagram, é o nome que está lá em cima. No meu é qual? Delegado Jorge Figueiredo. Então, você tem que saber como se reportar e óbvio que a unidade policial vai saber também como coletar esse dado. Lembrando o seguinte, a questão da prova, muita gente me questiona, Jorge, como é que eu vou fazer essa coleta da prova? A delegacia faz? Faz. A delegacia faz essa coleta de evidências, ela vai fazer essa questão da custódia da prova, mas nada impede da vítima ir num cartório. O cartório pode fazer a ata notorial. A ata notorial é um instrumento público onde é coletado todos os dados e ali é dado fé pública. Então, se é um discurso de ódio, tudo bem. Se a gente estiver falando no âmbito criminal, você vai fazer na delegacia. Mas se for uma coisa que não está ali no âmbito criminal, que vai ser uma coisa que vai ser discutida em juízo, você está questionando uma dissolução de uma sociedade, né, e tem umas postagens que é prova, né, que você precisa usar no seu processo civil, você não vai procurar uma delegacia para fazer coleta de prova numa rede social. Você vai no cartório e faz a ata notorial, ou contrata softwares
que tem disponível na internet. Em especial, tem uma empresa, né, que é reconhecida nacionalmente. Você paga uma taxa e virtualmente, pela própria internet, você coleta essa prova. Então, lembrando, a gente está falando de prova digital. Prova digital tem um tratamento diferente, né? Não é um crime praticado no mundo físico. Se é um crime praticado no mundo digital, ela tem uma coleta de prova diferenciada. Ok? Compliquei aí não, né? Não, perfeito, perfeito. Tem que ser light. Vamos lá. Então eu convido agora o meu colega Luiz Justiniano, para responder a seguinte questão. Como é caracterizado o discurso de ódio? Passo a palavra para você, Luiz. Boa noite, colegas. Excelente explanação, doutor Jorge, parabéns. Estamos aqui debatendo um tema que é muito atual e que não existe uma definição específica, João. Entretanto, alguns doutrinadores, eles têm algum posicionamento referente ao discurso de ódio. Samantha Ribeiro, ela diz que o discurso de ódio seria a manifestação de ideias que incite ou a discriminação racial, social, religiosa em determinados grupos, na maioria das vezes as minorias. Só que ela deixou de citar aqui alguns pontos referente à discriminação racial, social, religiosa. Ela não citou a questão de gênero, orientação sexual, peso, algum tipo de deficiência, classe, dentre outros. Já Daniel Sarmento, ele é doutor em Direito Constitucional, ele fala que o discurso de ódio seria a manifestação de ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos, motivados preconceitos. Dessa forma, juntando esses dois posicionamentos, a gente poderia falar que o discurso de ódio seria um conjunto de ações com teor intolerante, direcionadas a grupos, na maioria das vezes minorias sociais, como mulheres, LGBTs, gordas, pessoas com deficiente, imigrantes, dentre outros. O que caracteriza o discurso de ódio? O discurso de ódio seria um tipo de violência verbal, e a sua base é a não aceitação das diferenças, ou seja, a intolerância. Entretanto, quando falamos de diferença, o foco dessa prática se dá, em sua maioria, naquelas ligadas a aspectos de crença, origem, cor, etnia, gênero, identidade, orientação sexual, etc. Como bem colocado pela colega Luana, não raro, a gente vê muitos discursos de ódio contra nordestinos, discursos xenofóbicos. Atualmente também, com a pandemia, tivemos aí discurso de ódio culpando os chineses pela criação do vírus no laboratório, que até agora não foi provado, né, por seus hábitos alimentares, de higiene. Então, tudo isso são características de um discurso de ódio. Infelizmente, com o crescimento da internet, vários usuários têm a ideia que vão ficar no anonimato. Como já dito pelo professor, doutor Jorge, não é bem assim, porque cada computador, celular ou outra mídia tem seu endereço, que é o IP da máquina, né? Que acaba que você, através de uma perícia, chegando até a pessoa que está praticando esse crime. Isso não é de hoje. Esse discurso de ódio é algo que vem de muito tempo. Bom lembrar, o regime nazista,
ele focava muito nisso, né? Entre outras ideologias, no antissemitismo, que seria o ódio, o preconceito, né, contra os judeus, e que por isso sabemos das consequências do extermínio, né, de vários judeus por conta desse discurso. Queria fazer uma pergunta ao professor Jorge em relação a outros meios que são utilizados para chegar para responsabilizar, na verdade, essas pessoas. Tive conhecimento que existe uma ferramenta, se eu não me engano, de Israel, que eles criaram, né, uma ferramenta que consegue, né, localizar as máquinas que foram utilizadas para fazer esses discursos. Queria saber, da segurança pública, além do que o senhor já colocou, referente a algumas ações que podem ser utilizadas, tipo ir até o cartório, fazer a ata notária, se existe um aplicativo ou outra ferramenta que possa facilitar o trabalho da polícia na investigação desses discursos na internet. Bem, você falou de discurso de ódio, tem uma coisa que eu achei bacana aí. Discurso de ódio, na verdade, se resume nisso aí, intolerância, né? É óbvio que tem doutrinadores, cada um vem tentar botar um conceito diferente, e não falta gosto, né? Não falta conceitos distintos, mas todos, né, acabam convergindo na questão da intolerância. Quando você fala de ferramenta, aí eu fico até à vontade, muito à vontade, porque isso é o que eu ensino, né? Essa forma de investigar é isso que eu ensino na academia de polícia. Eu trabalho com investigação que a gente chama de ITC, investigação criminal tecnológica, ICT, né? Eu trabalho com investigação criminal tecnológica desde 2017, foi quando eu comecei a buscar conhecimento e me especializar. Em 2017 eu fui o primeiro a enveredar na investigação através do WhatsApp aqui na Bahia. Eram poucos no cenário nacional. E já há uns 2 anos e pouco eu venho já, né, capacitando colegas nesse tipo de investigação. E posso te assegurar o seguinte, viu? Não precisa dessas ferramentas. Essa ferramenta que você citou, óbvio que existem ferramentas que facilitam nossa atividade. Nós já temos ferramentas que facilitam nossa atividade. Mas facilitam nossa atividade quando a investigação é uma investigação mais complexa, mais delicada, né? Quando você está tratando com pessoas que têm um conhecimento mais amplo, pessoas que navegam na Deep Web, na Dark Web, não na Surface Web, que é a internet pública. E a investigação, quando eu dou os cursos para os colegas, eu digo o seguinte: a investigação criminal tecnológica, ela tem uma coisa que é 10, porque você não precisa de muita coisa. Você, com um computador básico, numa delegacia local, naquela cidadezinha pequena, você consegue resolver e você consegue identificar. Porque, na verdade, são técnicas de investigação, não são ferramentas de investigação. E as próprias redes sociais, elas facilitaram muito o trabalho das autoridades policiais. Óbvio que é um conhecimento novo, né? Tem pessoas de outros estados que entram em contato comigo e falam assim: pô, doutor Jorge, eu vi aqui no Instagram, eu estou falando aqui de Fortaleza, estou falando do Rio de Janeiro, teve uma agora que está falando de São Paulo, eu fui na unidade aqui e disseram que esse tipo de crime não investiga, né? Então, o que acontece às vezes aqui na Bahia, acontece em São Paulo, acontece em todos os estados da federação, porque esse conhecimento ainda é novo, esse conhecimento está chegando agora. Por que está chegando agora? Ele já vinha de forma né, mais morosa, ele vinha chegando, só que com a pandemia, os números de ocorrência no âmbito virtual, né, cresceram tanto que as pessoas, a justiça está se deparando com casos que chegavam aí uma vez ou outra, e agora é todo dia delegacia, é todo dia alguém registrando, né, sendo vítima de algum crime praticado por meio virtual, por meio da internet. Então esse conhecimento está chegando aos poucos, né, as pessoas, os profissionais,
seja magistrados, sejam promotores, sejam delegados, estão ganhando esse conhecimento agora. Os próprios advogados, né, no geral, a gente percebe muito buscando esse conhecimento também, porque está batendo na porta, os clientes estão batendo na porta e o próprio profissional da área de direito não sabe como abraçar, não sabe patrocinar o caso, né? Ele está buscando esse conhecimento. Então, as ferramentas existem. A Bahia é muito feliz nisso. Ela já se destaca, né, com relação a outros estados. A gente tem Sergipe que se destaca, né? A gente tem Mato Grosso se destaca, Fortaleza, o próprio estado do Ceará se destaca, São Paulo, Rio, já tem colegas escrevendo livro. Eu, quando comecei a buscar esse conhecimento, eu buscava conhecimento lá fora. Hoje nós temos colegas no Brasil que escrevem sobre direito digital. Colegas da área, colegas delegados, colegas promotores, falando sobre investigação criminal. No início eu tinha que buscar conhecimento em outros países. Eu buscava conhecimento na Alemanha, eu buscava conhecimento nos Estados Unidos, língua que eu não tenho um domínio, eu buscava traduzir, né, os artigos, livros que eu conseguia, né, para aprender. Hoje não. Hoje você aprende no Brasil. No Brasil já tem profissionais que entendem e entendem bem. Colegas que vão para fora dar palestra. Então, tem ferramentas sim. Israel se destaca muito, né? Israel é um berço, né, de tecnologias, e ainda mais quando se fala de redes sociais. Nós utilizamos o Celebrite. O Celebrite é uma ferramenta que é utilizada hoje no Brasil todo. Ajudou agora na investigação do caso do menino, né, que foi vítima do padastro no Rio de Janeiro, que infelizmente veio a óbito. Esse Celebrite é uma ferramenta da empresa Celebrite, que é uma empresa de Israel, e esse software ele consegue extrair arquivos deletados, né? Então conseguiram extrair arquivos do WhatsApp que teriam sido apagados. E eu falo isso porque é uma coisa notória, né? Uma coisa que já está na mídia há muito tempo. A investigação da Lava Jato, ela só foi possível através dessa ferramenta de Israel, do Celebrite, né? Que é o software que se chama o FedRead, que é uma ferramenta utilizada para extrair dados de dispositivo eletrônico e recuperar dados apagados. Na investigação Lava Jato, foi possível recuperar conversas de WhatsApp que já tinham sido deletadas há 3 anos. Então imagine você essas investigações de discurso de ódio, o fato de achar que está apagando, que vai fazer. É o que eu falei. O mundo digital, ele deixa rastro. Hoje há uma simbiose muito grande. O mundo físico e o mundo digital é a mesma coisa. Documentos virtuais produz o mesmo efeito jurídico em um documento físico. Hoje, documento digital não precisa você assinar. E ele vai ser discutido em juízo. Ele vai produzir os efeitos. Se está lá aquele documento digital, então redes sociais gera esses dados. Essas ferramentas existem, a Bahia possui. Nós fizemos uma aquisição ano passado agora de um aparato tecnológico imenso, que vai trazer um resultado muito positivo para a sociedade baiana. Está sendo implementado o Cyberlab, que é um laboratório, né, de cybercrime, de crimes praticados no meio virtual. E a gente fala, quando a gente fala de meio virtual, a gente está falando de discurso de ódio, a gente está falando disso tudo, mas a gente esquece da questão que o Brasil se destacou agora com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente fala dos dados de cada cidadão, de cada usuário, o que gera muita questão de discurso de ódio. Então a gente tem, quando a gente fala aqui, a gente tem tanta coisa para falar aqui nesse podcast. Vocês podem marcar todo dia aí, não falta assunto. Se quiser, é porque a gente tem compromisso, mas se quiser deixar falando 3 horas aqui, a gente vai falar de discurso de ódio, vai entrar falando de vazamento de dados, vai entrar falando de segurança digital, de como se... tem muita coisa. Eu não vou alongar não, vou deixar vocês vão fazendo o recorte que vocês acharem interessante. Mas gostei gostei da apresentação de todos, viu? Até agora achei aí o nível aí tá... Eu acho que a galera se preparou uma semana, mas vamos nessa. Essa questão do software israelense, eu penso assim que... Assim, pensamento, sabe, de quem é leigo, que pode meio que afetar a privacidade de alguém, né? Porque diz que essa palavra está tirando a criptografia de uma mensagem. Mas, enfim, é assunto para outro podcast, como o senhor... Olha, criptografia, eu vou dizer, eu estudo tecnologia blockchain. Eu escrevi uma parte de um livro falando sobre tecnologia blockchain,
que é uma das tecnologias novas que a gente chama de tecnologias disruptivas. Tecnologias disruptivas é tudo aquilo que quebra paradigmas, que veio para mudar os conceitos que nós temos atuais. E aí dou um exemplo de tecnologia disruptiva. Inteligência artificial é uma tecnologia disruptiva. Eu tenho inteligência artificial na minha casa. Minha filha fala com inteligência artificial, pede para contar historinha, pede desenho. Né? Nós temos o drone, é uma tecnologia disruptiva. O blockchain é uma tecnologia disruptiva. A criptografia é uma tecnologia disruptiva. Quebrar uma criptografia é muito difícil. Não vou dizer para você que não exista, né, ferramentas, tecnologias que venham a quebrar. Agora, o mundo com a criptografia é um mundo muito mais seguro que o mundo anterior. Vou te dar um exemplo. Hoje nós vivemos a Revolução 4.0. Nós vivemos a primeira revolução industrial. Né? Veio a descoberta do vapor, parará, depois veio a da eletricidade. Né? Aí revolucionou o mundo, a indústria, depois veio a da tecnologia. E a quarta, que é a das tecnologias disruptivas, que é o que eu digo. Tecnologias que quebraram barreiras. Exemplo, a Uber. A Uber é uma tecnologia disruptiva. A Uber é uma empresa de transporte maior do mundo que não tem um funcionário, que não tem um carro. Nós temos o iFood, a maior empresa que entrega alimentos. Ela não tem uma cantina. Ela não tem nada. Então, assim, a gente tem inúmeras tecnologias que estão aí. Hoje você tem televisão smart. Televisão que está aí. Se a gente for falar de segurança digital, eu ia dizer para os senhores o seguinte: tem gente invadindo a sua privacidade através da sua televisão. Se ela tiver câmera, a minha câmera é desconectada da televisão. As pessoas invadem. Se eu for falar de segurança digital, eu vou invadir a noite. Vamos mudar aí. Vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui. Esse novo questionamento que eu faço aqui para o meu colega Jackson, que é o seguinte: à luz do ordenamento brasileiro, há opiniões que sejam proibidas publicamente? Há o quê? Opiniões que sejam proibidas publicamente? A gente falou de discurso de ódio. É o que eu falo, liberdade de expressão é um direito constitucional, mas eu vou falar de bom senso. Né? Vamos falar do bom senso. Né? Quando eu faço minhas interpretações jurídicas, eu parto sempre que o legislador, quando ele cria uma lei, quando ele cria uma coisa, ele está buscando o bom senso. Né? É igual quando você vê uma manifestação na polícia, tem muito isso. Né? Está tendo uma manifestação na rua, fecharam a via, ninguém passa, estão queimando pneu, estão fazendo tudo, né? Aí você fala, e a polícia? Chega como? Como é que vai fazer? Aqui em Salvador tem muito isso. Pararam o trânsito, a cidade está parada, ninguém se movimenta. Até então é uma liberdade de expressão. Você tem que ir aonde chega uma situação de baderna, muda. Então, há determinados limites, né? Determinados caminhos que você tem que perceber que você está desrespeitando um determinado direito dos outros. Então, quando você fala há algum limite, alguma coisa nesse sentido, a partir do momento que você desrespeita alguém, ainda que eu tenha a minha opinião sobre opção sexual, homofobia é crime. Então, não é porque eu tenho minha opinião que eu vou chegar na internet e vou ficar maculando a imagem de pessoas que têm uma opção sexual declarada, que para aquela pessoa está equivocada, está errado. Ele tem que respeitar. Então, eu acho que é uma questão de bom senso, sabe? Tudo é uma questão de bom senso. É justamente Peço isso. desculpa aí, mas quando o tempinho aí, já estou batendo aqui na porta. Tá certo. Vamos lá. Vai lá, Jackson, dê seu comentário. Ficou complicado agora, né? O doutor assim, falou em 2 palavras, ele resumiu tudo. Uma simplicidade tão grande, né? Mas é o seguinte, pegando essa deixa aí, já do que o doutor Jorge falou, João, eu vou, veja só, delito de opinião, vulgarmente, como viés do pensamento democrático, né? Atribuir ao verbo, seja ele falado ou escrito, né? Um ato digno de punição, né? Então, a Constituição brasileira, então, ela estabelece a liberdade de expressão como uma garantia individual ao cidadão brasileiro, desde que não atinja a honra de terceiro, como o doutor acabou de falar, né? Assim, é a questão do bom senso, né? Então, até grifei aqui uma frase aqui do magistrado Edson Vicentino Barroso, onde ele fala o seguinte, né? Na frase dele, né? Ele escreve assim: perguntar-se-á, pois se numa sociedade efetivamente democrática
se pode admitir o chamado delito de opinião. Mais que isso, cabe a indagação, à luz do artigo 5º, parágrafo 4º e 9º da Constituição Federal, se há livre manifestação do pensamento, desde que não há abusiva, se pode apenar. A censura sem base que faça, venha de onde vier e de quem vier, traz a jaça da subversão de valores e o intuito do manifesto. Ou seja, desde que a manifestação não atinja a honra na forma da calúnia, difamação ou injúria, como o doutor Jorge acabou de falar, a manifestação do pensamento era livre, né? Não pode haver o temor da manifestação do pensamento, né? Como existem regimes autoritários de outra hora, né? Resultando em prisões, interrogatórios, torturas, né? Ao indivíduo tão somente por ter cometido o delito de manifestar o seu pensamento, né? Ou de discordar do pensamento de que, pela Constituição Federal, deve ser livre a sua manifestação, né? O limite de não difamar ou caluniar, né? Então, não tendo atingido a honra de coibir o verbo e a liberdade de expressão, então é instituir o delito de opinião, correndo o risco de também cometer constrangimento ilegal, né? Então todos os cidadãos, eles podem livremente manifestar o que pensam, né? E o cidadão tem o direito, o dever de fazê-lo, né? Por força do princípio representativo, né? Lógico que, como enfatizo bem o que falou o doutor Jorge aí, bem, muito feliz em suas palavras, bem simples e colocou da forma correta, que não vire baderna, né? De forma que não atinja a terceiros, né? A honra de terceiros. Perfeito. Doutor, eu queria... Aproveitando aqui que o tempo está um pouco escasso, doutor, eu queria mudar o roteiro da seguinte forma. Existem quatro questões agora que eu vou direcionar aos colegas relacionadas ao tema das fake news. Então eu direciono elas, os 4 colegas respondem e o senhor no final faz uma explanação sobre o comentário dos 4. Vamos lá. Como identificar a fake news e o que está a ser feito para combater o fenômeno? Valdênia, é com você. Olá pessoal, boa noite, doutor Jorge. Boa noite. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado pela prontamente aceitado o convite. Então, identificar a fake news é um pouco complicado, principalmente para a população em geral, digamos o povão, né, que não tem conhecimento, como identificar se essa notícia é verdadeira ou falsa. Mas devemos tomar e prestar atenção e ter alguns cuidados. Por exemplo, avaliar a fonte, o autor do conteúdo. Muitos sites publicam fake news e têm nomes parecidos. Eles usam sites com nome parecido para poder divulgar. Avalie a estrutura também do texto. Muitas vezes eles escrevem com erros ortográficos. Dessa forma fica mais fácil identificar que é uma notícia falsa. Preste também atenção na data da publicação. Devemos prestar atenção também. Não ler só o título, porque às vezes é lançada a notícia com aquele título chamativo, mas na verdade o conteúdo não tem nada a ver. Tem que ler também, ver se não trata-se de um site de piada. Muitas são as formas, né, que a gente deve avaliar essa fake news. E uma coisa importante também é não repassar, porque recentemente eu recebi um vídeo, só falando aqui rapidinho, no início da pandemia, logo que estava estourado, que um vídeo que mostrava corpos nos hospitais, dizendo que pessoas que entravam com alguns sintomas do Covid, elas eram sedadas para retirar os órgãos. Então esse vídeo me assustou. Eu confesso que eu cheguei até a acreditar, porque foi tão convincente, os corpos montoados, via todos abertos, um monte de sangue. Aí eu lhe digo, né? O que seria de uma pessoa leiga, tipo minha mãe, ou uma pessoa mais idosa, assistir uma coisa dessa? Então é um pouco complicado a gente identificar a fake news. Na verdade é bem complicado. Mas no Brasil existem algumas agências, sites que verificam a checagem dessas notícias.
agências Fatos e Lupa, que elas são pioneiras na checagem dessas notícias. E não sei ao certo se existe mais, o doutor Jorge pode, no final, dar uma esclarecida sobre isso aí. E é isso aí, gente. Inclusive, Valdênia, disso que você falou aí, está sendo produto aí de um resultado, na verdade, de uma propaganda do estado da Bahia, né? Eu sempre tô ouvindo isso aí, principalmente em rádios, dessas propagandas do estado da Bahia contra essas notícias falsas, citando inclusive algo, salvo engano, a fonte que eles citam para pesquisar se o fato é realmente fake. O real é aosfatos.com, algo assim. Eu vi que também existem mais algumas. Tem aos fatos, isso. Tem a Lupa, Fake Check e o Truco também, que são sites. Agora imagina aí, pessoas leigas que não têm costume com a internet, não sabem pesquisar. Como é que uma pessoa vai pesquisar, identificar se a notícia é falsa, né? Se é fake news? É um pouco complicado. Por isso que eu falo. Por isso que acaba expandindo a fake news, porque uma pessoa leiga recebe, não tem como identificar, e aí vai propagando e é complicado. Realmente. Continuando aqui com a nossa temática, convido agora a participar minha colega Neuraci, para responder a seguinte indagação. Como garantir a liberdade de expressão numa sociedade em que a era digital é descentralizada e com censura? Boa noite a todos os colegas, boa noite ao Dr. Jorge. É um prazer conhecer o senhor e muito obrigada por compartilhar conosco o saber. Bom, a era digital, ela tende a descentralizar o poder para garantir a liberdade de expressão nesse tipo de sociedade, né? E a censura, ela é um grande ícone das discussões sobre a liberdade de expressão, já que ela visa limitar a liberdade de forma impositiva e autoritária, sendo essa uma barreira artificial à liberdade de expressão. Faz-se uso do direito digital para crimes cometidos através da internet e não apenas o penal, como o próprio Dr. Jorge já colocou, né? Desta forma, já que o direito digital ele acaba por, de uma certa forma, responder por essas demandas que estão relacionadas, né, aos crimes virtuais. E o limite da liberdade de expressão, o doutor Jorge até fez essa colocação, né, ele seria, na verdade, a responsabilização por eventuais condutas que causam um dano tanto na esfera civil como na esfera criminal. E as garantias que a nossa Constituição traz, elas nos servem para responsabilizar aqueles que ultrapassam os limites da liberdade de expressão, ou seja, do próprio bom senso, como o doutor Jorge colocou. E os indivíduos, eles podem e devem, né, ser responsabilizados pelas práticas e atividades ilícitas que, de uma certa forma, vêm a prejudicar o trens. Perfeito, Neuraci. A penúltima questão é a seguinte: o que são as fake news? E quais são notícias erradas? O que são fake news e quais são notícias erradas? Tem diferença judicialmente? Essa eu passo para o colega Antônio Igor. Boa noite, colegas. Boa noite, doutor Jorge. Então, tem diferença, porque as notícias erradas, elas acontecem por um erro de apuração ou mesmo de interpretação. Por exemplo, no caso jornalístico, ao desenvolver de uma matéria, pode ocorrer algum equívoco que possa prejudicar uma pessoa. Por exemplo, no Jornal Nacional, quando acontece algum erro, ou no mesmo programa, ou no dia seguinte eles fazem a devida retratação. No caso da fake news, ela é espalhada intencionalmente de forma errada para distorcer a realidade e influenciar a visão da pessoa. Tá bom? E essas fake news, quando chegam a pessoas leigas, elas têm um impacto bem profundo. Como, por exemplo, não sei se vocês vão recordar,
eu acho que foi um dos primeiros casos que tomaram a proporção nacional da morte da Fabiana, uma moradora de Guarujá, que ela sofreu linchamento, ela foi morta por linchamento, por ser confundida com uma sequestradora de crianças. Depois ela teve uma foto sua, atrelada a um retrato falado, divulgado em um grupo do Facebook. Se eu não me engano, o nome do grupo era Guarujá Alerta. Para vocês terem noção do tamanho do impacto que uma fake news pode causar, gerando comoção em um bairro e levando à morte de uma pessoa. Quando se refere a aspectos penais, já a notícia errada, mesmo não sofrendo retratação, ela pode responder por... vai poder fundamentar melhor, ela vai responder por danos materiais, se não me engano, ou por negligência e imprudência, causando indenização, multa, retratação, como consta no Código Civil. Já as fake news, por ser divulgada com a intenção de ofender alguém, nesse caso ela pode haver uma configuração de crime contra a honra, ou seja, uma calúnia, injúria ou difamação, de acordo com o nosso Código Penal. João, só mais uma coisa. Por mais que você não tenha a intenção de compartilhar uma fake news com a intenção de prejudicar alguém, só o fato de você compartilhar já torna isso crime. Perfeito. Leonilson, com você agora para responder a seguinte indagação. Como o sistema de fake news pode influenciar negativamente uma sociedade? Boa noite, pessoal. Boa noite, Dr. Jorge, e aos ouvintes, né, que irão nos escutar através desse nosso projeto, né? E o que a gente pode identificar é que o sistema de fake news, ele é completamente organizado e direcionado a um objetivo fim. Isso representa dizer que os criadores desse tipo de conteúdo, em geral, utilizam de esquemas para chamar a atenção do público e facilitar a propagação da informação. Em muitos casos, eles divulgam fotos, né, que criam distorção e duplo sentido de interpretação, gerando assim um ambiente de desinformação em uma era em que a comunicação, a nossa era, é extremamente importante. Inclusive, funcionando como forma de negócio para lucrar, pregar peças e influenciar politicamente. E tudo isso, ele afeta negativamente ao ponto que o pensamento crítico acerca de determinado assunto, ele é completamente desviado para um efeito manada, em que as pessoas seguem aquele mesmo ideal do que está sendo propagado. E a nível nacional a gente pode perceber o quanto isso influencia negativamente, como a eleição de 2018, né? Houveram disparadas notícias falsas e muitas das pessoas acabaram decidindo seu candidato com base nessas notícias e, consequentemente, usando a democracia sem a verdade, né? Que, infelizmente, possa vir a servir, né, de ensinamento para as novas oportunidades que teremos pela frente. Perfeito. Agora eu convido o Dr. Jorge para fazer uma explanação geral sobre tudo o que os colegas falaram e sobre também o tema da fake news. E peço perdão por ter mudado o roteiro no meio do tempo, porque eu entendi que o senhor falou que o tempo estava curto. Aí para dar uma otimizada melhor, passa a palavra. Quando a gente fala de fake news é engraçado porque as pessoas falam como se fake news fosse uma coisa nova, né? De pouco tempo e tal. Fake news sempre existiu. A questão aqui com a globalização, né, com a rede mundial de internet, ela passou a ter uma dimensão muito maior e passou a produzir efeitos muito mais danosos, né? Antigamente você produzia uma matéria, uma informação falsa sobre alguém, no máximo ela percorria dentro da cidade e não ultrapassava esse limite territorial, né? Hoje não. Hoje alguém cria uma história sobre um representante político e vai correr aí o Brasil todo. Então a internet em si, por isso que saiu uma legislação penal agora nova, né, que penaliza muito mais os crimes cometidos no âmbito virtual, né, porque o âmbito virtual ele tem um alcance muito maior, né, a dimensão, a propagação de algo, né, de um fato equivocado, de uma história criada, né, ele produz um efeito muito maior do que antes. Então eu pondero quando acho que foi Igor que falou do compartilhamento, né? Quem compartilha, as pessoas têm um péssimo entendimento de que eu não fui o autor desse comentário, né?
Então ela recebe no Instagram e acha bonito, no WhatsApp, e compartilha para outras pessoas. Mas a responsabilidade não é exclusivamente de quem criou aquele fake news. A responsabilidade também é de quem compartilha. E já há um entendimento predominante, e essa tem sido até minha orientação aos colegas aqui no estado da Bahia, que quem compartilha recebe o mesmo peso da lei de quem criou. Algo difundido. Se alguém está maculando a imagem de alguém através do WhatsApp e as pessoas, por hábito, por acharem engraçado, saem compartilhando, elas vão responder com o mesmo peso da lei, da mesma forma. Não há como... A lei entende o seguinte, independe porque se você compartilha de algo que você deveria reprovar, né, se você percebeu que aquela história, se em algum momento você identificou que aquilo era uma notícia falsa e você está compartilhando, você está cometendo o mesmo crime de quem teve a intenção de criar. Óbvio que fake news nem tudo todo mundo vai identificar que é uma mentira, que foi algo criado com a ideia de macular determinada imagem de alguma pessoa. Óbvio que a gente tem que ter esse recorte, né? Quando se fala o cidadão comum, é difícil identificar o fake news, eu sou sincero em dizer que nem sempre o cidadão comum vai ter a capacidade de estar identificando, né, notícias falsas propagadas pela internet. Mas hoje nós temos, né, ferramentas disponíveis, abertas. Eu não digo nem ferramentas, sites que permitam qualquer cidadão, qualquer usuário, identificar sua notícia falsa ou verdadeira. E eu vou mais além ainda, não precisaria nem de ferramentas, de sites, de fonte aberta. Basta você saber a origem daquela informação. Quando alguém posta alguma coisa para mim, de uma notícia, ainda que seja o meu irmão, eu pergunto, essa notícia veio da onde? Aquele site, que site é esse? É um site que tem credibilidade perante a sociedade, né? Você, como foi dito por Val, aquela data, tem pessoas, eu digo porque teve um caso agora que parou na delegacia e me procuraram para presidir esse feito. Fizeram uma postagem de uma determinada pessoa pública, onde diz que essa pessoa estava numa festa sem utilizar máscara, né, querendo macular a imagem dessa pessoa pública. Só que é um vídeo postado no Facebook há 4 anos atrás. E aí pegaram como se fosse uma coisa atual. E as pessoas saíram compartilhando. Então, óbvio que você tem que verificar dados, você tem que verificar a origem, sempre buscar entender aquele assunto, ele está beneficiando quem? Questione quem está sendo beneficiado, quem está sendo prejudicado. A polícia, nós, né, dentro da segurança pública, a gente utiliza de ferramentas outras. Tem técnicas, tem aparato tecnológico que permite uma pesquisa muito maior, que faz uma análise de vínculo e te dá um resultado muito mais positivo. Mas ainda assim a gente consegue identificar de forma fácil. Tem pessoas que na hora que vão promover fake news, criam imagens de internet para criar perfis falsos, que a gente chama de avatares, né? Criam avatares, que são perfis falsos. E a própria internet permite qualquer usuário identificar se aquela foto é uma foto de internet, né? Então tem N opções de você buscar. Eu não vou estar aqui falando a gente passaria a noite falando de todas as formas de você identificar, né, fake news. Eu acho que o foco não é esse. Mas é dizer que a internet tem lá ferramentas, é bom a gente ter cautela, ter cuidado, vai propagar determinado assunto. Na época aí que começou a pandemia, o que não faltava era descoberta de remédios, e todo mundo compartilhando, né? Use essa técnica, compre esse remédio, né? Estão dizendo que esse remédio vai curar, né? Vai te proteger, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que buscar fontes, nunca se debruçar em apenas uma fonte. Eu, em especial, tenho muito cuidado através de links, né? Links é uma coisa que eu me preocupo muito. Qualquer um que mande qualquer coisa para mim, eu nunca clico. Pode ser meu pai, pode ser minha mãe, eu não clico. Porque eu não sei quem compartilhou para eles. Então, qual é o meu segredo? Naquele link, eu vejo qual é o assunto. O assunto está tendo uma promoção nas lojas de Senhor do Bonfim. E diz o nome da loja. Eu vou no site da loja. Eu vou buscar outra fonte. Eu vou ver, esse link, o link é da loja tal, então eu vou na loja tal e vejo se realmente existe aquela promoção. Eu nunca clico em link. Link encurtado, pior. Galera, link, quando o hacker quer lhe pegar, link é um canal de lhe pegar. Link é onde ele vai botar
o vírus dele para infectar o seu dispositivo eletrônico. Quer ver outra coisa? Porque quando eu fico querendo entrar em tecnologia, mas smartphone hoje é pior 1000 vezes que computador. A vida das pessoas estão 24 horas num smartphone. Tem gente que acessa o computador 1 hora por dia, o resto é smartphone o dia todo. Android, todo Android tem que ter antivírus. Eu falo para as pessoas, tem gente que leva na brincadeira. Android é celular, o sistema operacional Android ou tem antivírus, ou você está suscetível a ter sua vida toda fragilizada. Bom, vai ser hackeado. Quando alguém quiser te hackear, vai hackear. iOS é mais seguro? iOS é mais seguro. É uma tecnologia fechada. Eu, pessoalmente, não aconselho botar antivírus no iOS. Então, a vida da gente está aí, ó, está tudo disponível. Criar fake news é a coisa mais fácil. Agora, a gente tem que lembrar, e eu, como autoridade policial, é dizer o seguinte: você está disposta a criar fake news? Se está disposta, esteja disposta a responder pelo fake news. Porque fake news se descobre sim. Essa semana, hoje a gente está aí, terça-feira, de segunda para terça, eu já identifiquei 3. A origem de 3 fake news. Então, infelizmente, são tantos casos. E as pessoas estão começando agora a aprender a trabalhar com essa matéria, que as pessoas ainda não sentiram, mas lá na frente isso vai mudar, porque vão ser tantas pessoas que vão ser responsabilizadas pelo que postam, pelo seu discurso de ódio, pelo seu discurso homofóbico, de etnia, seja lá qual for o seu tipo de discurso de ódio, pelas suas postagens que vem difamando pessoas, injuriando, denegrindo pessoas. Essas pessoas vão responder, é porque as coisas estão começando agora. Você vê a quantidade de golpes, aí você fala, pô, ninguém responde. Só que é tanta gente praticando golpe que a polícia está começando. Vai chegar uma hora que muitos dos crimes vão parar, porque as pessoas vão ser presas, vão ser responsabilizadas. Né? Eu vejo isso como uma coisa muito próxima, né? Eu não vejo como futuro, eu vejo como uma questão de tempo. Aqui no estado a gente está avançando nesse sentido. O senhor do Bonfim, nós já temos, não vou declinar nome de profissionais, mas nós temos profissionais que já estão capacitando na área de investigação tecnológica. Eu digo que são meus amigos e são meus alunos, e já estão fazendo, já estão com casos aí na região do Senhor do Bonfim. Eu não digo Senhor do Bonfim, não, eu digo na macro região do Senhor do Bonfim. Nós temos delegados com casos na área de crimes virtuais, seja numa questão de discurso de ódio, seja em equipes mais graves, que já estão sabendo investigar. E as pessoas vão ser responsabilizadas, vão ser penalizadas. Eu peço desculpa aí, mas meu tempo, a gente já está com 1 hora e pouquinho aí. Eu estou no meio, não estão esperando para bater parabéns. A porta está aqui toda hora. Poxa, muito grato pela sua participação. Tenho certeza que todo mundo gostou aqui, pelo menos eu gostei muito. E só tenho a agradecer pela sua participação. Valeu, eu sou grato aí, estou à disposição aí para outros eventos. Eu acho que toda vez que eu participo de um evento semelhante, eu confesso que eu me sinto um pouco frustrado, porque é tanta coisa para falar num recorte de tempo, né? Mas assim, eu acho que lá na frente, aí vocês tendo interesse, a gente fazer recortes, né? De determinados assuntos, que aí você consegue focar mais. Mas a minha vontade é tentar falar um pouco de tudo para não perder a oportunidade. E aí peço desculpa porque acabo ultrapassando um pouco, né, o tema em especial, mas é carecedor de conhecimento. As pessoas precisam, as pessoas estão sendo vítimas. E a gente fala de golpe, mas tem muitos crimes mais graves do que um simples golpe financeiro. Viu? Perfeito. Doutor Jorge, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Aqui em nome da turma, assim, é um assunto muito importante para a gente debater, e infelizmente é isso mesmo, o tempo é muito curto, porque é um assunto muito amplo para a gente e muito gostoso de se discutir, né? A gente poderia passar a noite inteira aqui, porque é um assunto muito gostoso mesmo de se discutir e muito importante, né? Então, muito obrigado por você ter se abdicado aí do seu tempo para nos atender, viu? E só um registro final aí do Instagram aí. Façam aí um registro, gente. Quem sabe fazer aí um print pra gente. Como eu tô gravando aqui, para Fica bom. Pronto. Já assumo. Beleza. Liguei a câmera aí, Leandro. Obrigado.
Aí, Boa noite, Luiz. doutor. Pronto. Obrigada. Valeu, Já obrigado, foi. um abraço. Valeu. Um abraço, já foi. Tchau. Abraço. Era Luiz, eu falei Leonilson.